Gravando, presidente. Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar a sessão da 4ª Câmara Julgadora do dia 25 de junho de 2025. Então, temos sustentação oral, temos um advogado presente, doutor Felipe. Bom dia, doutor Felipe. Olá, bom dia, senhora presidente. É advogado da Drylock, né? Então, vamos iniciar por este caso, né? Então, eu vou anunciar o caso, é o auto de infração 5050550 Drylock Technologies Brasil Limitada. O doutor Flávio é o relator, então será feita a sustentação oral, vou gravar a sustentação oral, o doutor Felipe está presente, é um recurso ordinário do contribuinte, Felipe da Cruz Silva. Então, sustentação oral aqui registrada, e com isso, então, eu passo a palavra para o doutor Flávio, relator, para fazer o relato do caso, e iniciarmos, então, com a palavra. Flávio, por favor, para o seu relato. Está sem som. Vou passar a leitura do relato. Eu fiz algumas pequenas alterações no voto que está lá, mas é só questão de ortografia, é coisa mais perfumaria mesmo, tá? Eu vou passar o relato, então. Sim. Em face da empresa autuada, foi lavado a IN, apontando a infração abaixo, basicamente acreditou-se indevidamente de ICMS relativo a crédito do ativo imobilizado no CFP 1604. A autuada contestou a autuação, juntou documentos, o jogador singular julgou procedente a acusação. A autuada apresentou recurso ordinário, alegando em apertada síntese, nulidade da decisão recorrida, improcedência da acusação, regularidade do crédito e nulidade das infrações. O processo foi redistribuído à minha relatoria. Acho que esse é o breve relato. Obrigada, Flávio. Então, passo a palavra ao doutor Felipe para a sua sustentação oral de 15 minutos. Doutor, fique à vontade. Perfeito, muito obrigado, senhora presidente. Aproveito a oportunidade para cumprimentar também o senhor relator e todos os demais julgadores. Nós fizemos questão de realizar essa sustentação oral porque nós entendemos que se trata de um caso que acabou desobedecendo um princípio que é basilar no direito tributário, que é a justiça tributária. O caso em si, ele teve início com um procedimento fiscalizatório, no qual a empresa ela teve a oportunidade de informar ao fiscal que houve erros de sistema no preenchimento do seu módulo SIAP no SPED e que, em razão desses erros, existiam divergências entre os valores que foram informados na GIA e os valores que constavam no módulo SIAP. Para demonstrar a regularidade dos seus créditos, mesmo durante o curso do processo da fiscalização, o meu cliente ele apresentou planilhas e documentos para demonstrar a regularidade na tomada dos seus créditos, com toda a observância da legislação em relação à proporção que foi apropriada relativa a bens do seu ativo imobilizado. Inclusive foi requisitado um pedido nessa oportunidade para que a empresa pudesse, após né, a regularização do seu sistema junto à prestadora, a TOTUS, promover a retificação do seu SPED para que o módulo SIAP ele estivesse de acordo com o que deveria ser o correto. A despeito disso, o fiscal ele optou por lavrar um auto de infração, exigindo as diferenças entre os valores que encontravam-se escriturados no módulo SIAP e os valores que foram informados em GIA. Em razão disso, a recorrente ela apresentou a sua impugnação, trouxe também farta documentação para demonstrar a regularidade do seu crédito, e a despeito disso, o julgador de primeiro grau ele acabou simplesmente ignorando todas as provas que foram trazidas. Isso é perfeitamente aferível na medida em que a decisão sequer cita os documentos que foram acostados ao processo. Esses documentos incluem todas as notas fiscais
que foram objeto da tomada de crédito, todas as planilhas explicativas que demonstravam como foi composto o crédito do contribuinte e, inclusive, os próprios documentos que demonstravam os erros sistêmicos que haviam ocorrido, né, aí na empresa. Em face dessa situação, nós entendemos que existe uma nulidade no julgamento de primeira instância, na medida em que não houve a observância de todos os documentos que foram acostados pela recorrente, que seriam necessários para comprovar a existência e validade do seu crédito, inclusive em observância ao princípio da não cumulatividade, o princípio da verdade material, a despeito dessa nulidade havida em primeira instância no nosso entendimento, nós entendemos que existem provas suficientes nos autos para demonstrar que não houve nenhum tipo de má-fé ou dolo por parte da recorrente. O que nós temos é uma situação clara de erro e, infelizmente, todo mundo está sujeito a esse tipo de situação. Hoje somos reféns da tecnologia e nem sempre a tecnologia ela age ao nosso favor. Os erros, eles de fato podem ocorrer, mas o contribuinte não furtou-se a comprovar a existência e validade do seu crédito. Ao contrário, ele acostou aos autos todos os documentos que pudessem oferecer o suporte para essa tomada, demonstrando a regularidade do seu crédito, e por esse motivo é que nós pleiteamos o reconhecimento da nulidade da decisão de primeira instância, para que sejam devidamente analisados todos os documentos e com isso possam ser verificada a regularidade do crédito, ou, alternativamente, o julgamento por essa segunda instância, para que o auto de infração seja considerado absolutamente improcedente. É basicamente isso. Agradeço pela atenção de todos. Ok, obrigada, doutor Felipe. Então, doutor Flávio, com a palavra para o seu voto. Obrigado, doutor Felipe. Então, vou prosseguir a leitura do voto. Segundo o autuado, a decisão recorrida é nula, pois não enfrentou os argumentos e provas da defesa. Em análise da decisão atacada, verifico que ela analisou as questões postas, não padecendo de nulidade. A decisão recorrida assentou o entendimento diverso disposto pela recorrente, né? E o que não lhe atribui a parte de nulidade. Transcrevo trechos que destaquei. Vou ler os trechos que eu destaquei, tá? Constata-se que a Drylock entregou a EFD relativa ao período de maio de 21 a dezembro de 22 como aproveitamento de créditos regulares. A solicitação para a retificação do SPED ocorreu após a FDT ter iniciado a fiscalização. Tem-se que o procedimento efetuado pelo contribuinte é completamente irregular, pois não pode, por seu livre-arbítrio, decidir que um dispositivo constitucional pode ser interpretado a favor em um caso específico e, por conta própria, adotar procedimentos não previstos na legislação tributária, principalmente no caso de CMS, que, para efetuar compensações de crédito, depende da observação dos requisitos legais que o regulamentam. Tá? Eu tenho que escrever um trecho maior, mas eu acho que isso é bastante. Volto ao voto. A decisão atacada fixou que o creditamento deve ser feito como previsto na legislação de regência, não podendo o contribuinte adotar procedimento heterodoxo para o crédito. Em outras palavras, a decisão fixou que o crédito de bens ativos só é admitido quando realizado na forma prevista pela legislação. Não há nulidade por omissão na decisão atacada por acolher entendimento diverso da autuada, quanto à forma necessária para a comprovação do crédito. Eu trago trecho de decisão do STF, perdão, do STJ, aqui vai nesse sentido, tá? Eu trouxe dois trechos, eu vou ler aqui a leitura. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões citadas pelas partes, quando já tem encontrado motivo bastante para proferir a decisão. Tá? Isso é a relatoria do ministro Og Fernandes. Agora, o outro trecho. Na verdade, a questão não foi decidida conforme objetivava a agravante,
uma vez que foi aplicado entendimento diverso. Essa diz que o juiz não é obrigado a manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Esse trecho é do ministro Humberto Martins. Volto à leitura do voto. A autuada aduz que a infração é improcedente e que demonstrou a validade dos créditos apropriados conforme planilha, demonstrando sobre quais itens foi apropriado o crédito, as notas fiscais de entrada, documentos fiscais idôneos que permitiam a apropriação dos créditos, a obediência à tomada do crédito na proporção e condições autorizadas pela legislação. Tal qual a decisão atacada, divide da autuada quanto à possibilidade do crédito do ativo ser chancelado por esse tribunal, sem que sejam atendidos os critérios previstos na legislação. Segundo a portaria CAT 147/2009, as informações do SIAP devem ser apresentadas através da EFD. A mudança apresentou mais que mera alteração de formato de apresentação de dados. Agora, as informações prestadas possuem interação entre si, permitindo maior controle fiscal sobre os créditos tomados. Aí eu transcrevi uma parte da portaria CAT 147, tá? Se antes, eu vou poupar a leitura. Se antes as fichas da portaria CAT 25 eram individuais para cada bem do ativo, e sua integração com outras informações do contribuinte era mais penosa, com a adoção da FD existe uma maior integração e relacionamento mais abrangente das informações fiscais do contribuinte. No caso deste AIM, o crédito do ativo, o bloco G, dos bens do ativo e seus componentes, os registros 300, que é o cadastro de bens, e os documentos fiscais, que é o bloco C. Apresentar as informações de forma diversa da prevista pela legislação, no caso, na forma prevista anteriormente, não socorre à autuada. Não é ademais anotar que a análise das informações no volume que se apresenta só é possível com o uso do sistema informatizado de dados. Para a correta análise e tratamento dos dados, optou-se por padronizá-los. O direito ao crédito é assegurado, tanto quanto sua verificação e validação é necessária. Cito o AIN 4084-068, que trata da possibilidade de aproveitamento de crédito do SIAP sem a apresentação correta do SIAP, disponível na página desse tribunal. Acórdão que também apresentou um entendimento diverso da autuada. Aí eu transcrevo o trecho da decisão, proferida pela 9ª Câmara Julgadora. Destarte, afasta as razões recursais, pois não há como legitimar o lançamento dos créditos efetuados pela autuada, vez que ficou provado nos autos que a mesma não seguiu o quanto determinado pela legislação. Retorno ao voto. Observo que o processo 4084-068 está em fase de recurso especial, após o PRJ da autuada não ter sido conhecido. Como bem constou na decisão recorrida, existem restrições ao direito do crédito do imposto, entre eles o cumprimento dos requisitos previstos na legislação. Para o contribuinte exercer seu direito, é exigido dele que cumpra o preconizado na legislação. A fiscalização observou divergência entre os valores creditados na GIAS e os valores apropriados no SIAP, como detalhado no relatório circunstanciado. Tá. Eu transcrevi um trecho do relatório, eu vou poupar a leitura. A autuada respondeu à fiscalização que havia divergências entre a GIA e o FD-SIAP e havendo a possibilidade de realizar a retificação da FD. Eu transcrevi um trecho e vou ler só uma parte destacada. Constatada a divergência de informações, e a notificada até poderia fazer a competente retificação do AFD, em paralelo ao trabalho de regularização e ajuste da falha do programa ERP. Mas, em razão da presente fiscalização e do prazo que a mesma engloba, fica impedido de assim proceder voluntariamente, pelo que requer desde já autorização fiscal para assim proceder. Retorno ao voto. De simples espiadela nos documentos, verifica-se que a citada retificação da FD pretendida pela autuada é impossível. A autuada não poderia proceder à denúncia espontânea após ser notificada do início da fiscalização, a rigor do parágrafo único do artigo 138. Eu transcrevi e vou poupar a leitura.
Ainda que não tivesse sob fiscalização, também não poderia se aproveitar dos créditos. A Lei Complementar 8796, dada as particularidades do crédito, do ativo, e antevendo a possibilidade de litigiosidade sobre o tema, tratou do tema em parágrafo específico do artigo 20. A autora pretende que se ignore a legislação que permite o crédito do ativo. Não é demais transcrever o parágrafo 5º do artigo 20 da Lei Complementar. Eu transcrevi, eu vou ler só alguns trechos. Parágrafo 5º. Relativamente aos créditos decorrentes da entrada de mercadorias no estabelecimento destinado ao ativo permanente, deverá ser observado: 1. Devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento. O 4. Serão objeto de outro lançamento, além do lançamento em conjunto com os demais créditos para efeito de compensação prevista neste artigo, em livro próprio ou outra forma que a legislação determinar para aplicação nos dispostos de 1 a 5 deste parágrafo. É o 6 agora, o 7. Ao final do 48º mês, contado da entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente do crédito será cancelado. Retorno ao voto. Não se trata de excesso de formalismo, mas de garantir o mínimo de confiabilidade e padronização nas informações prestadas pelo contribuinte. Sem a possibilidade de se conferir adequadamente as informações prestadas, não há como se garantir o crédito. De simples espiadela nos documentos trazidos pela autuada, vemos que diversas DANFs juntadas pela autuada referem-se a operações havidas em 17 e 18. Recordo que a autuada pretendia retificar seu FD em 29 de maio de 24, quando o prazo para crédito do parágrafo único do artigo 23 da Lei 87/89 já havia expirado. 8796, né? Aqui tem o direito de crédito para efeito de compensação com débito de imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido mercadorias para ou outro qual tenha sido prestado serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, a escrituração dos prazos e condições previstas na legislação. O direito ao crédito, de utilizar o crédito, extingue-se depois de ocorridos 5 anos contados da emissão do documento fiscal. Retorno ao voto. Verificando-se a planilha apresentada com a defesa, com os postos de controle dos créditos de ativo, nota-se que ela não possui o formato das informações constantes no bloco G. Se assumirmos que as informações, como está na planilha, dt.dist.nfe, corresponde à data de entrada do bem no estabelecimento, verificamos que grande parte dos créditos pretendidos pela autuada já estariam alcançados pelo inciso 7º do parágrafo 5º do artigo 20 da Lei Complementar 87, também 96, né? E deveriam ser cancelados, não sendo passíveis de apropriação. Faço essas observações em caráter exemplificativo da imprestabilidade para a apropriação dos créditos de controles paralelos não previstos na legislação. Com as informações legalmente previstas apresentadas no tempo certo, o fisco poderia realizar diversas outras verificações, o que foi frustrado pela autuada. Com essas anotações, tal como a decisão recorrida, entendo imprestáveis as provas juntadas pela autuada para tentar comprovar o seu crédito em forma diversa da prevista na legislação. Tudo exposto, conheço e nego provimento ao apelo. É isso, presidente. Se a senhora puder abrir para mim, eu vou... Ok, sim. Obrigada, Flávia, que habilitar a edição, né? Isso, por favor. Tá já habilitada. Então, os debates são abertos. Doutor Adolfo, aí sim, levantou a mão. Eu só uma dúvida, Flávio. Pois não. Perdoe. Em algum momento ele juntou o arquivo do SPED ou não? Ou só planilha? Ele aqui juntou planilhas, né? Mas mesmo que juntasse o SPED aqui, ele vai estar em transcrição em PDF, né? Não vai ser possível você fazer a verificação. Tem que ser o arquivo
digital mesmo, né? Ele não subiu o arquivo do bloco, acho que é o bloco G, né? Retificado no SPED, no sistema, ou não? O fisco não autorizou, né, a retificação do SPED, tá? E eu entendo que após iniciada a fiscalização, isso ele não pode fazer a denúncia espontânea, né? E em A denúncia espontânea fala que o André fala que antes da fiscalização pode fazer denúncia espontânea excluindo a multa, né? Para só os juros. Mas não tem nenhuma vedação para fazer posterior pagando multa. Não tem. A vedação é com relação à multa. Então ele até poderia. A questão é, ele chegou a transmitir para o sistema do SPED o arquivo ou não? Eu acho que esse ponto a gente pode até perguntar para o doutor Felipe, tá? Porque eu não verifiquei isso aqui, tá? Não seria, eu fui para outro caminho. E mesmo porque das planilhas que ele apresentou, ele ia retificar em 2024 informações de dados de notas fiscais de 2017, por exemplo, quando ele já não poderia mais que ele está daquelas notas, entendeu? Então ele não poderia aumentar o crédito dele, no meu entendimento, porque já está extemporâneo esse crédito. Mas o doutor Felipe pode talvez esclarecer essa pergunta. E, então, mesmo que ele tivesse colocado lá as informações em 2024, tá, mas teria que ser um SPED para ter uma certificação e tudo mais. Já tinha decaído. Né? Eu acho que ele não seria o caso. Tá? Primeiro porque já estava sob fiscalização. Segundo, porque o prazo já teria expirado. Tá? Aquelas notas são muito antigas, em 2017, 2018, em 2024 já teria acabado o prazo. Bom, só respondendo ao questionamento aqui do Dr. Adolfo, como a empresa ela não foi autorizada no curso da fiscalização a promover a retificação, e já houve a autuação e também no julgamento de primeira instância ela não foi autorizada a promover a referida retificação, isso de fato não foi encaminhado ao sistema. O que eu gostaria apenas de aproveitar para apontar é que o período de fiscalização é de maio de 21 a dezembro de 22. Ou seja, ainda que as notas sejam de 2017, nesse período essas notas ainda poderiam autorizar a tomada do crédito. Então, enfim, eu entendo, claro, o argumento do senhor relator, mas nós entendemos de forma diversa, especialmente porque o período em que foi abarcado a fiscalização ainda seria possível o aproveitamento do crédito proveniente dessas notas fiscais. Se não tem um arquivo transmitido, É, acho que o doutor- eu já vi situações em que a empresa transmite, né? De qualquer jeito, mas pelo menos está lá, né? Se não tem um arquivo transmitido, é difícil leitura. eu acho que o doutor colocou bem, mesmo que tivesse transmitido esse arquivo, como a retificação ia ser feita, tudo bem, o período é de 21, as notas são de 17, as notas estão dentro do período. Mas uma retificação em 24, no meu entender, não seria possível porque ele não pode se acreditar em 24, mesmo através de retificação de uma nota de 17 referente em 21. Tá? Esse é o meu entendimento. Eu entendo o entendimento que a autora coloca, mas eu tenho entendimento diverso, como colocado no voto. Tá bom, eu acompanho. Obrigado, Estamos de doutor. acordo com o voto do relator, senhor presidente, principalmente porque o período em que houve o crédito incorreto, vamos dizer assim, foi de quase 2 anos, né? De maio de um ano até dezembro do ano seguinte. E nesse sentido, a gente se pergunta, quer dizer, baseado em que ele fez o crédito, se não no SIAP? A gente não consegue entender isso, porque se está errado, como é que ele apropria no SIAP 10 e se acredita de 30? Tirou da onde esse 30? Então tem 1 ano e meio para trabalhou de forma incorreta, a fiscalização notificou em 2024 para só depois da notificação da fiscalização de procurar corrigir o erro. Então realmente não há como a gente dizer que esse procedimento pode ser agora ser consertado, né? Então estamos de acordo com o voto do relator, senhor presidente. Obrigado. Está sem áudio. Você acha cortado.
Eu cliquei. Não, sim, é só acompanhando aí vocês, né? Também acompanho o relator, esses debates esclareceram. Então, podemos encerrar os debates também. Não sei se Rubens está com o áudio aberto, quer falar alguma coisa? Não, sem observações. Tá. Então, também acompanho o relator. Então, encerrando os debates. E vamos, então, verificar quórum. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação, então o resultado, doutor Felipe, então foi unânime, todos acompanharam o relator, então o recurso foi conhecido, integralmente não provido. Esse é o resultado, então, de acordo com o voto lido e os debates do relator. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço a todos os julgadores. Um excelente contínuo de sessão e resto de semana. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado, até logo. Obrigada, bom Obrigado. dia. Então, vamos seguir. Vou anunciar, então, a retirada do caso, o Comercial Guri, né, doutor Adolfo? Então, Isso. já vou anunciar o auto 5036-569, Comercial Guri, importação e exportação. Então, está sendo retirado de pauta, pedido do relator. Eu devolvo para o relator ou para a agenda da pauta? Pode ser para a pauta, já pode entrar para a próxima. Né? Sim, É. tá. Então, está sendo retirado de pauta, não será julgado hoje, voltará numa outra oportunidade para a agenda da pauta. Então, retirado aqui de pauta. Estou vendo, esse aqui não aparece para encerrar, né? Vou encerrar o dry lock, que acabei de encerrando, sempre eu passo direto. Então, encerrado o julgamento aqui da dry lock. Então, vamos agora seguir a pauta. O primeiro, então, da pauta, vamos passar para esse primeiro da pauta, que é o auto 5023762, Giovana Gonçalves Oliveira, doutor Rubens é o relator. Vou aqui iniciar os debates, não há pedido, não há sustentação oral, não há advogado. Então, doutor Rubens, com a palavra para o seu relato e voto. Senhores, o caso aqui, eu não estou entrando no mérito, porque a decisão recorrida reduziu o débito fiscal sem a interposição do recurso de ofício. Então, nesse caso, eu estou simplesmente anulando a decisão anterior para que haja a interposição do recurso de ofício. É isso. Estamos de acordo, senhora presidente. É uma dúvida mesmo, não é uma dúvida real. O recurso de ofício não é automático? Ou não precisa falar, precisa colocar recurso de ofício? Ele precisa falar porque o sistema não lê, né, a decisão. Ele precisa informar aquilo que está acontecendo ali. E isso passou despercebido, então não houve a interposição do recurso de ofício, né? Porque o julgador, no sistema, quando ele vai registrar a decisão dele, eu acho que, agora eu estou supondo, tá? Se ele colocar lá reduzido, alguma coisa assim, talvez o recurso de ofício seja automático. Mas se ele coloca lá mantido e está reduzindo, aí a coisa já não acontece. Mas, enfim, nesse caso ele reduziu, né, de fato, mas precisa, digamos assim, afastou da representação fiscal o direito de recorrer, né? Então, estou anulando para ele registrar o recurso de ofício. Tá. Entendi. Sim, ok. Então, anulação da decisão anterior, fase defesa. Sim, então, podemos aqui encerrar os debates. Mais alguma manifestação? Então, encerrando os debates para a votação.
Então, verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, foi unânime a votação pela anulação da decisão anterior para a fase defesa, no caso da Giovana Gonçalves Oliveira, o auto 5023762. Então, encerrando a votação e encerrando o julgamento desse caso. Então, este é o resultado. E temos mais um agora, o auto 5036144, Tenda Atacado S.A., é o recurso ordinário do contribuinte, Dr. Rubens é o relator. Então, aqui iniciando os debates, não temos também sustentação oral, né, advogado presente para acompanhar. Então, Rubens, por favor, com a palavra para o seu relato. Pronto. Obrigado, presidente. Esse caso aqui se trata de uma acusação de falta de pagamento do imposto por saídas de mercadoria com destino à exportação indireta sem a averbação do evento na documentação fiscal. Tá certo? O auto foi mantido em peristância e o contribuinte ele apresenta recurso alegando, primeiro, uma nulidade do AIM por vício da indicação do dispositivo violado, da decadência parcial, ele quer a aplicação do 150, parágrafo 4º, e diz que parte das operações foi comprovadamente objeto de exportação por meio das notas fiscais de exportação e documento único de exportação, apesar do incorreto código fiscal de operação utilizado pelas Trading Company, que uma outra parte teria sido exportada com o código fiscal correto, inclusive com o memorando de exportação, e que teria havido roubo de mercadorias que seriam exportadas, tá certo? Bom, com relação ao roubo de mercadoria, isso não se discute, né? Se a mercadoria não foi exportada, a saída é tributada. Se roubou depois que saiu do estabelecimento, isso, para efeitos tributários, é inócuo. Não importa o que aconteceu com a mercadoria depois que ela saiu do estabelecimento. Se não foi exportada, ocorreu o fato gerador, tá certo? Então, não há dúvidas quanto ao fato de que é legítima a exigência do imposto incidente nas saídas onde não foi possível vincular as mercadorias remetidas pelo autuado com as mercadorias de fato exportadas, assim como as situações em que a mercadoria foi objeto de furto e roubos após sair do estabelecimento. Fato esse que não afasta a incidência do CMS. Então, se a mercadoria foi roubada, ou se não há como vincular a mercadoria que saiu do estabelecimento com uma mercadoria que foi exportada, não há certeza, também não há como manter a imunidade, tá certo? Agora, uma posição pessoal minha é que nos casos em que ocorreu a efetiva exportação das mercadorias, tá certo? Há comprovação que a mercadoria que saiu daqui foi exportada, saiu do país, tá bom? Eu entendo que a regra constitucional e legal que concede imunidade se encontra atendida. E não entendo que é juridicamente viável afastar a imunidade para tributar essas saídas em decorrência de infração acessória, tá? Então, as regras que dispõem a respeito da não incidência do imposto nas saídas com destino ao exterior têm como condição, tá bom? Somente a efetiva exportação da mercadoria, tá? Então, a Constituição, no artigo 155, no parágrafo 2º, inciso 10, diz que o imposto não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, assegurada, manutenção do crédito, etc, etc. Tá certo? A Lei Candir fala que um imposto não incide sobre operações e prestações que destinam ao exterior as mercadorias.
tá? Equipara-se operações que tratam esse inciso à saída de mercadoria com fim específico para o exterior, destinada à empresa comercial exportadora, inclusive trade, etc. E o RICMS diz que o imposto não incide sobre a saída de mercadoria com destino ao exterior, prestação com destino ao serviço ao exterior, e que isso se aplica também à saída com fim específico de exportação com destino a trade ou armazém alfandegado, tá certo? Então, no caso desses autos, a acusação fiscal sustenta que, mesmo nos casos em que se comprovou a efetiva saída das mercadorias do território nacional, o imposto seria devido pela ausência da averbação do evento na documentação fiscal, o que me parece ser juridicamente questionável, pois estaríamos introduzindo condições formais não previstas em lei para afastar a imunidade prevista em lei complementar com base apenas na instrução normativa da Receita Federal, que exige a averbação da exportação como condição para o reconhecimento desta exportação. O caso lembra a questão da isenção em saídas com destino à Zona Franca de Manaus, onde, mesmo havendo provas da entrada da mercadoria no destino, a isenção não é concedida sem a manifestação da SUFRAMA, na medida em que esta condição é prevista na própria regra que concede a isenção, né? E essa regra deve ser interpretada literalmente. Então, independente do que se pense a respeito, está lá na regra. A isenção é concedida se a SUFRAMA confirmar a internação em Manaus. Então, não se discute, porque a própria regra que concede a isenção estabelece uma condição, né? Já no caso aqui em tela, as regras que dispõem a respeito da imunidade das exportações, elas não impõem nenhuma outra condição além da efetiva saída da mercadoria do território nacional, tá bom? Então, a regra da imunidade, tá bom? E as regras infraconstitucionais, nenhuma delas impõe outro fato que não seja a saída da mercadoria do território nacional, tá certo? Então, é juridicamente questionável. Fala assim, não, mas existe uma instrução normativa da Receita Federal que afasta a Constituição, lei complementar, afasta tudo isso, tá bom? E diz o seguinte, se não tiver a averbação aqui, não quer saber de Constituição, de lei candidato, não quer saber de nada disso e vai cobrar o imposto, tá bom? Sendo que, segundo o relato aqui no processo, esse sistema, ele não prevê várias situações aí que podem acontecer, tá bom? Ah, errou o Código Fiscal, não interessa se você errou o Código Fiscal. Se você errou o Código Fiscal, não interessa a mercadoria se foi exportada, você vai pagar imposto. Ah, mas aqui foi um código, a trade, não interessa se a trade errou. Se a trade errou, você vai pagar o imposto, porque o carimbinho aqui virtual, né, a averbação não vai acontecer, porque o sistema da Receita Federal não dá isso se tiver qualquer discrepânciazinha. A mercadoria pode sair, pode atender o que a Constituição, não quero nem saber. Se não tem aqui o carimbinho, não tem imunidade. Aí, opa, calma aí, né? Então, vamos ver isso com calma, porque, poxa, já não basta toda a dificuldade que a empresa nacional tem para viver, competir com China, um monte de coisa. Agora, né, vamos soltar o torpedo em cima deles para ver se acaba de vez? Não, né, vamos estudar a situação aí com calma para ver. Então, eu estou propondo aos pares que uma diligência ao fiscal para que ele separe para a gente as operações que tem a exportação material, as saídas, né, do contribuinte que tem a exportação materialmente comprovada, daquelas em que não foi possível comprovar a exportação, ou que houve furto, roubo, etc., tá bom? Mas que nos diga, olha, essas saídas aqui, a mercadoria de fato saiu do Brasil e a autuação é apenas porque teve problema com essa averbação aí do evento na nota fiscal. Então, esse é o meu voto, senhores. Ok, obrigada, Rubens. Então, os debates estão abertos. Doutor Flávio, acho que também tem uma manifestação da representação que vai solicitar para registro. Então, presidente, na verdade, eu queria entender do Dr. Rubens o que seria para ele a comprovação da exportação. Porque, da forma como está colocado assim, eu acho que o fisco já respondeu isso. Ele falou assim, para mim não está exportado, e ele até trouxe alguns casos na manifestação fiscal depois da defesa, falou assim, ó,
por exemplo, o achocolatado tinha 700 unidades, 700 e poucas unidades, exportou 600 e poucas unidades. Então, essa diferença não está exportada. Aí o fiscal está colocando isso conforme as notas fiscais, né? Então, eu gostaria de entender do Dr. Rubens, mais especificamente, o que seria para ele, assim, ó, se tiver esse documento está exportado, porque, e aí constar isso no voto, porque da forma que está, eu entendi que tá muito aberto, e aí o fiscal já respondeu isso. Agora, se ele fala assim, não, o que é que, sei lá, ou que o fiscal faça um cotejo ou autuada, né, das notas uma com outra, ou quais são os documentos que ele entende que comprovam essa exportação? Porque da forma que está, o fiscal já respondeu, assim, ó, não comprova, as notas que tem diferença, é isso. Agora, se especificar exatamente quais são os documentos e qual o cotejo necessário para se comprovar a exportação, eu acho que fica mais simples. Da forma que está, eu entendo que vai ser inócua, vai voltar e falar assim, ó, já respondi que não comprova conforme manifestação fiscal de folhas tais. Tá? Eu não sei, seria essa a minha colocação. Bom, é fácil, eu mudo aqui agora. Em vez de exportação, coloca saída das mercadorias do país. Então, doutor Rubens, mas o que comprova isso? Tá? Porque, assim, pelo fisco, ele coloca assim, ó, isso é comprovado através da DUI. Tá? Ah, mas agora, aqui não. Outros documentos, além da DUI, comprovam isso. Para o fisco poder responder isso, eu imagino que ele tem que falar assim, ó, você considera tais e tais documentos, tendo esses documentos, exportou. Ou não tendo, não exportou. Porque senão fica muito vago, e eu acho que ele vai responder conforme ele já respondeu. Bom, Entendeu? se ele não quiser responder, eu não posso obrigá-lo a fazer isso, né? Eu posso pedi-lo. Olha, eu quero saber as mercadorias que saíram do país e que a autuação se deve em relação à falta de averbação no documento. Só isso. É o teor do voto, né? Ele vai entender que eu quero saber as mercadorias que saíram do país, mas que não foi possível averbar por problemas formais, né? Havidos lá na trade, alguma coisa desse tipo. Se ele falar, olha, não tem como fazer, não quero fazer, não concordo com isso, ele não faz, e paciência, né? Talvez o Rubens só poderia especificar um pouco mais, né, de acordo com a proposta do Sim, Paulo. farei isso. Por favor, abre aqui a edição. Habilitar a edição, para especificar um pouco mais, né? Apenas, né, ele entender como puder, né? Tá aqui, vamos lá. Eu vou fazer. Enquanto isso, então, o Pedro solicitou aqui a manifestação, já concluiu, né, doutor Pedro? Isso. Pode, então, ler sua manifestação. Não, eu vou então aguardar o voto do Dr. Rubens, porque eu estou na mesma linha do Dr. Flávio, ou seja, quando o Dr. Rubens fala comprovada materialmente, mas não teve averbação, como assim comprovado materialmente? Comprovar materialmente, então você foi lá no outro país e você viu lá que a mercadoria chegou lá. Então, Isso não aconteceu em momento nenhum. Para o autor do feito é muito claro. Se você não tem o registro de averbação, não exportou. Não exportou. E, além disso, eu trago na minha manifestação vários problemas que nós detectamos com relação às notas fiscais. Ou seja, no caso aqui, não é exportação direta. Ele manda para uma comercial exportadora, para que a comercial exportadora faça exportação. E aí, nesse sentido, você tem que ter um correto relacionamento das notas fiscais, que foram mandadas e que foram exportadas, quantidades que foram mandadas e foram exportadas. E o autor do feito é bem claro, dizendo, olha, ele exportou quantidade diferente. Eu estou autuando a diferença. Entendeu? Então, com todo respeito, a gente entende que não é caso de diligência. Então, deixa o fiscal falar isso. Ele fala. Ele já falou. Não, Ele já falou. não falou, Pelo que eu não. entendi aqui, Pedro, o Rubens e Flávio e presidente, tô vendo que a defesa, por exemplo, 2144 em diante, parece uma questão de CFOP. Era para ele colocar o 701, que é a saída de mercadoria que está em comercial exportadora, né? Mas ele usou o 702, que é exportação própria direta. E aí não bateu os estoques, mas é uma questão de CFOP. E essas notas, pelo que ele fala aqui, né, foram registradas, tá, mas com o CFOP errado. Daí eu tive registro de estoque. Vai ser uma questão de CFOP? É só uma questão de CFOP. Mais nada.
Então, se for esse o ponto, doutor Rubens, então coloca no votinho as notas fiscais cujo CFP tal, sabe? Para poder ficar específico. Porque se não ficar muito vago e a resposta que ele já deu valeria, né? Como está falando o doutor Pedro. Então, fala assim, ó, conforme defesa, alega que o CFP tal e tal exportou, tá? E foi um erro do CFP. Então, É que não é faz um apenas, cotejo. não é só esse caso. Tem vários casos, né? Que não só do CFOP, mas de unidades que são diferentes, que a trading usa uma outra coisa lá na hora de fazer e aí não dá para verbar na nota. Mas o fiscal tem condições de entender o que está sendo pedido e fazer a resposta. Então, agora se é questão de unidades também, aí acho que fica mais complicado, né? Porque como fica mais assim, ó, o cara exportou uma saca e eu fui, cada saca tem 1.000 unidades. Como é que fica? Vai saber quantas unidades tem uma saca? Eu acho que aí a mais fácil de diligência ser para autuada, que ela explica exatamente, nota a nota, sabe, as unidades, sabe, Doutor e Flávio, então transcreve. vou pedir para o senhor fazer uma preferência, então. Não, até fácil, mas eu vou ter que tirar em vista para ver o processo com Tá calma. bom. Porque, pelo que eu estou entendendo, É que o senhor tem uma outra visão do voto, né? E assim, o senhor quer que eu faça o voto de acordo com o que o senhor quer. não, isso, Então, faz o voto que o senhor quer, tá, do não, jeito que o senhor quer. que assim, eu tenho Rubens, a visão que, você leu o que você escreveu agora? Você mudou já? Mudei. Ainda já Sim, está, né? Aqui. tá. Apenas só para esclarecer o que você alterou, para ver se você chegou a ver. na verdade, eu vou pela linha que teria que estar na DUI, tá? Mas eu entendo que pode ter outras linhas. Só que, assim, a minha preocupação vai voltar da diligência sem resposta, tá? Porque a resposta que o fisco já deu, e se for o CFP, dá para fazer para o físico relacionar. Agora, se começa a entrar, não, tem quantidade dentro, que é informação que o físico às vezes nem tem essa informação, entendeu? Quantas, sei lá, uma saca tem quantos quilos, sabe? O físico às vezes não vai ter essa informação, então fica mais fácil para o autor fazer. Mas tudo bem, eu nem tiro em vista para fazer a diligência, porque o meu pensamento é anterior ainda. Eu acho que se não tiver averbado, acho que não tem a exportação, tá? Mas se o senhor quiser voltar assim, até acompanho o senhor na diligência, porque para Mal não formar faz, seu doutor Flávio. convencimento. Mal não faz, é para formar o seu convencimento. Sim. Mas não quer dizer que eu vou voltar assim no retorno. Mas Tá bom. eu imagino que vai voltar uma diligência inócua. Vamos ver o que volta, né? Essas questões todas de divergência, o contribuinte começa a falar nas folhas 2144 até 2157. A partir da 2157, ele fala do rol, tal, que o Rubik quis. O Rubik não tem nada a ver. Mas essas divergências, ele vai falando da 2144 até 2157, vai explicando as divergências, para que CFOP, etc., ele traz alguns exemplos. Não sei se ajuda, Rubens. Tá bom, vamos colocar essas folhas então. Eu acho que eu já estava... Presidente, vou pedir de novo a edição. Às vezes a gente está com uma coisa clara na cabeça, mas quem lê realmente não vai entender, talvez, o que é o pensamento, né? Então, se a senhora puder abrir para mim a edição... Sim, já abri. Vamos Rubens, vê se vamos está. falar novamente. Eu vi que você colocou, inclusive, com erros de CFOP, né? Não sei se isso estava antes, mas já. Além de... Sim. conforme alegado, as folhas quais? Doutor Bergamini, por favor. 2144 a 2157. Ok. Então, agora acho que está mais específico. Tá aí. Ok, já registrou? Já. Você não quer ler, Rubens, esse finalzinho? Vamos. Espera aí um pouquinho.
Proponho a meus pares que o processo seja remetido ao auditor fiscal para que, em atendimento, elabore o demonstrativo indicando as operações onde há elementos aptos a comprovar a saída das mercadorias do país, ainda que sem a averbação dos eventos ou erros no Código Fiscal cometidos pelo exportador, conforme alegado às folhas tais a tais. Ok. Por mim, ok. Mais alguma observação? Pedro quer se manifestar, então? Vai já passar. Eu só queria ler, então, a minha manifestação já está disponível para os senhores. Então, com todo Sim. respeito ao voto do ilustre juiz relator, somos contrários à diligência proposta. É isto porque o autor do feito já se manifestou sobre possíveis outras formas de se comprovar a efetiva saída de mercadorias ao exterior, quando assim escreveu na sua manifestação fiscal de folhas tais. Então, o que disse o autor do feito? Relativamente a operações com citação pela autuada de memorandos de exportação emitidos pela empresa exportadora, por si não provam a exportação das mercadorias, não havendo nem mesmo prova do conhecimento pelo fisco dos memorandos informados. Referidos documentos e devidas justificativas não foram apresentados ao fisco dentro do prazo estabelecido pela notificação. Em confirmação no sistema de pesquisa de notas fiscais eletrônicas, não foram constatados eventos de averbação de exportação total dos itens, o que efetivamente comprovaria a saída dos produtos para o exterior. Só isto comprovaria. Não comprovou. Importante frisar que muitas notas fiscais eletrônicas podem ter um ou mais eventos de averbação de exportação, porém com quantidades parciais dos itens, ou seja, parte das mercadorias a serem exportadas não foram objeto de exportação. Eu falando novamente, em seguida, continua o autor do feito trazendo exemplos concretos de produtos com exportações parciais, sendo cobrado ICMS apenas sobre a parte não exportada. Tal posicionamento também é ratificado quando a primeira instância converte o julgamento em diligências folhas tais, no seguinte sentido. Então, a primeira diligência falou o seguinte: diante das dúvidas enfrentadas pelo órgão julgador, nos termos do artigo 25, solicita-se ao autor do feito esclarecer se, dentre os documentos apresentados pelo impugnante na defesa, existem comprovantes das exportações que possam ser considerados pela fiscalização. E, se positivo, se procede à alteração dos demonstrativos de folhas tais, que é o que o Dr. Rubens está pedindo que a gente entende. Então, a resposta também foi clara. No intuito de desconstituir o crédito tributário, o autor apresentou memorandos de exportação emitidos pela empresa exportadora que não provam a exportação das mercadorias, não havendo confirmação no sistema de pesquisa de notas fiscais eletrônicas através de eventos de averbação de exportação provaria a saída dos produtos para o exterior, frisando que muitas notas fiscais eletrônicas podem ter um ou mais eventos de averbação de exportação, porém com quantidades parciais dos itens, ou seja, parte das mercadorias a serem exportadas não foram objeto de exportação. Eu falando agora, assim tendo o autor do feito já se manifestado acerca da matéria objeto da diligência proposta, somos contrários à mesma. Por outro lado, demonstramos em nossas contrarrazões florestais que a própria autuada reconhece que a maioria das notas fiscais de remessa com fim específico de exportação não foram referenciadas nas notas fiscais de exportação, ainda que em razão de suposto equívoco do CFAP. Por óbvio, o correto referenciamento é essencial para se fazer uma associação inequívoca entre as mercadorias remetidas, notas fiscais de remessa, e as mercadorias exportadas, notas fiscais de exportação. Ademais, também em nossas contrarrazões, demonstramos com as notas fiscais constantes nos autos que muitos dos documentos juntados pela autuada não nos trazem a certeza da efetiva exportação das mercadorias originalmente remetidas com fim específico de exportação. Quer dizer, ele reconhece que não referenciou corretamente. Mesmo assim, algumas notas, está claro lá que não nos dá certeza da exportação. Eu vou privilegiar o que ele está fazendo em contradita à legislação. Tem que privilegiar a legislação. Por fim, discordamos do ilícito juiz relator quando assim afirma em seu voto. No conjunto de operações objeto do AIN, se incluem saídas sem a comprovação material da exportação, furtos e mercadorias, e operações com a respectiva exportação materialmente comprovada. Contudo, sem a averbação de eventos nas notas fiscais de exportação. Então, eu falo aqui, entendemos que em nenhum momento houve a comprovação material de alguma exportação. Novamente, o que eu entendo? Comprovação material, o que é? Você foi lá no outro país e viu, tá vendo aqui esse Nescau? Esse veio do Brasil, estou aqui no Paraguai, então ele foi exportado. Da mesma forma, não encontramos nos autos nenhuma referência ao que afirmou o ilustre juiz relator. No caso desses autos, a acusação fiscal sustenta que, mesmo nos casos em que se comprovou a efetiva saída das mercadorias do território nacional,
o imposto seria devido pela ausência de averbação do evento na documentação fiscal. Com todo respeito, entendemos que a acusação fiscal em nenhum fala isso, que mesmo nos casos em que se comprovou a efetiva saída das mercadorias do território nacional, não houve efetiva saída do mercadoria no território nacional, por isso que houve autuação. Então, diante do exposto, somos contrários à diligência proposta, devendo os autos retornarem ao ilustre juiz relator para que se manifeste sobre as questões levantadas no recurso ordinário. Com licença, presidente. Esse é o nosso... É que está travando o doutor Pedro, mas acho que o senhor já encerrou, né? Está travado. Está travado, Bom, é o seguinte, o fiscal, ele diz, quando o senhor fala assim, que ele já disse que tudo, que nada que está no AIM foi comprovadamente exportado mercadoria, é porque o fiscal assume que se não houver a averbação, não há comprovação material da exportação, tá? Por isso que ele diz isso, mas não é isso, tá? Por exemplo, se houve um erro no Código Fiscal, se a trading errou alguma coisa, então não há como vincular, então materialmente a mercadoria não saiu do Brasil, é isso que o fisco diz, né? E eu estou pedindo para ele falar assim, me dá as mercadorias que saíram mesmo com erro no Código Fiscal, qualquer tipo de problema formal que impede a averbação, fala para mim. Se você falar que nada disso, que não há nenhuma forma de se comprovar nada disso, eu mantenho o auto sem problema nenhum, tá? Agora, se ele falar assim, não, olha, essa mercadoria realmente saiu, mas saiu com outro código, tá bom? Então, isso impede a averbação na nota. Então, a gente examina aqui, tá bom? É só isso. Tá bom, obrigada, Rubens, então. Obrigada, Pedro, também pela sua manifestação. Eu vou acompanhar também o relator, porque eu acho que esses esclarecimentos, eles podem, né? Quer dizer, podem esclarecer, né? Até, né? Podem, né? Então, vamos aguardar o retorno. Então, são esclarecimentos válidos, eu penso assim. Vou acompanhar o relator. Muito bem. Eu também acompanho, mas só isso eu acho que seria mais proveitoso se mandasse para a autuada e depois para o fisco. Mas eu acompanho porque para mim não vai ser tão necessária a diligência, mas eu acompanho. Ok, podemos então encerrar os debates. Depois passa pela representação fiscal, né? Passa. Não E precisa... passa pelo contribuinte também. Também, né? Não precisa estar expresso isso. Não. O sistema nem lê o que a gente escreve aqui, ele já faz independente. Então, tá bom. Então, encerrando aqui os debates, vamos, então, verificar quórum. E isso, verificando o quórum. Iniciando, então, a votação. Então, encerrando aqui a votação, então foi unânime, todos acompanharam o doutor relator, doutor Rubens, pela conversão do julgamento em diligência, no caso do Tenda Atacado S.A., o auto 5036144, então encerrando o julgamento desse caso, e com isso também encerramos a pauta de hoje, né? Todos encerrados, foi uma pauta mais curta e também, né? Com isso já encerramos a sessão. Oswaldo, pode então encerrar a gravação, por favor?